Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e agora é o programa de notícias, informações, debates do São Paulo, do meu, do seu, do nosso São Paulo Futebol Clube. É um debate matinal, tô com o Tidico aqui e nós vamos abordar alguns temas como, por exemplo, o Muricy Ramalho se pronunciou, ele demonstra incômodo com o Dorival, Carpini, Zubeldia, tudo pela não utilização do Rames Rodrigues. E aqui não é para bater de novo na tecla Rames Rodrigues, passou, tá bom, foi embora, acabou, legal. Mas e o meia do São Paulo? É isso que nós vamos ver no Tricolor? É o Luciano de meia, voltando para meia, Abel Prazer, porque deram a camisa 10 para ele? Não é uma crítica ao Luciano, nem tampouco aqui estou agora, neste momento, criticando o Zubeldia. Depois a gente faz isso aí, é outro momento. Agora o São Paulo não vai ter meia mais? Sabe? O Zubeldia, ele ajoelhou com o Luciano, abraçou, tá bem fechadinho. E nós, não vamos ter meia? Tem um moleque da base do São Paulo aí, chamado Henrique Carmo. Quero discutir com vocês, porque não é só o Bayern de Munique. Apareceram outras duas equipes da Europa também interessadas no futebol dele. E pasmem, o São Paulo está novamente com aquela questão contratual pegando fogo. Teria que renovar, o contrato é curto, e aí ele pode perder o rapaz de graça. Daqui a pouco eu já vou falar com vocês sobre isso também. Nós temos agora essa questão aí do meia, que eu acho que é um dos pontos mais focais para discutirmos o São Paulo Futebol Clube hoje. Então, se você puder, quiser, estiver gostando desse formato de debate num programa, deixa um likeinho aí e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tidico, é o seguinte, cara, eu fico perplexo com o São Paulo não tendo meia. O Zubeldia, quando acabou o jogo ali quando acabou o jogo não, quando o Caleri faz o gol contra o Botafogo, o Zubeldia, ele no campo se ajoelha, o Luciano se ajoelha, eles se abraçam, dão uma demonstração de união, de espírito coletivo, uma coisa muito bonita. Não é uma crítica a essa atitude, foi bonito de ver. Mas também, por outro lado, nós estamos com o Luciano de meia. O Luciano entrou no lugar do William Gomes, atacante, o que seria uma coisa totalmente correta se não fosse o momento que tirou o William Gomes, uma falta de convicção. Era um desespero de uma final, quarta de final, tá bom. Mas assim, o Luciano entrou no ataque. Correto. Contra o Inter, entrou no ataque. Correto, fez gol. Do nada, o Luciano volta para o meio. O Luciano é o cara que pega a bola no pé do Bobadilha e do Luiz Gustavo. O Luciano pega a bola no pé do Arboleda e toca de novo para trás. Nós não temos meia. O Rames, que foi meio escanteado. Eu vou chamar de escanteado, porque nós estamos vendo até hoje, indiretinha do Lucas Moura, que bateu o pênalti, que ele vai bater todos os pênaltis. O Rames tinha pedido para não bater o pênalti depois de perder o segundo, né? E aí tivemos também a questão do Rames jogando muito na equipe da Colômbia e o Muricy Ramalho falando uma versão totalmente contrária ao que vinha para a gente da imprensa. A imprensa dizia: Rames não treina, Rames não entrega, para jogar com o Dorival tem que entregar muito mais, para jogar com o Carpini tem que entregar muito mais. E o Zubeldia nem teve essa conversa, que o Zubeldia meio que afasta o cara no aeroporto quando pisa no Brasil. Já o Muricy vinha para o campo, olhava o treino e voltava e dizia: o Rames acabou com o treino, o Rames treinou muito, eu gosto de ver o Rames treinando. Então qual que é a verdade que devemos nos apegar? Eu prefiro acreditar no Muricy Ramalho do que numa informação que um jornalista qualquer traz, do nada, com a porta fechada, o cara entra naquela portinha ali, sumiu nas brumas do destino, volta, ó... Rames Rodrigues não treinou, tá? E aí o Muricy, não, ele treinou pra caramba. Então, assim, gente, independente do nome Rames, não quero me alongar ao nome Rames, mas cadê o meia? Se o Oscar chegar no São Paulo, vai ser essa mesma questão? É o Luciano de meia? Se o Claudinho vier para o São Paulo, vai ser o Luciano de meia? Se o São Paulo, por algum motivo, comprar o Arrascaeta, vai ser o Luciano, nosso meia, e o resto, tudo vai esquentar o banco com aquela retórica pronta, toda amarradinha de que o nosso meia não tem intensidade, e aí nós temos que ver o Luciano jogando por ali, é algo que está incomodando, é algo que já custou caro. Na Copa do Brasil do ano passado não custou caro, São Paulinos, porque o Dorival tirou o Luciano, colocou o Lucas de meia, abriu o Rato e Nestor. Rato é um meia. Luciano, Nestor é um meia. E o Lucas Moura jogou como meia atacante. Falar que o Dorival também não tinha meia é uma temeridade, é um verdadeiro absurdo. Mas o Dorival teve a capacidade, a coragem de tirar o Luciano, coisa que não aconteceu muito com o Carpini, também não aconteceu com o Zubeldia, e os resultados, eles são catastróficos.
O resultado do Zubeldia no ponto corrido ele vai indo, mas o resultado em mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores e a própria posição do Brasileirão, ela é uma coisa catastrófica. E aí, cabe meia no São Paulo? Tem que priorizar o meia ou vamos continuar falando de volante? Fala comigo aí, meu parceirinho. Fala, Juba, fala, galera. Nós estamos falando do Zubeldia e do Luciano porque isso está acontecendo agora, né? O Sim. Zubeldia precisa ajustar isso aí, ele precisa arrumar isso aí o quanto antes no São Paulo. Só que assim, parece que no São Paulo não é permitido meias. É uma coisa assim muito maluca porque isso vem antes do Zubeldia, Juba. O Sim. Dorival, ele ganhou a Copa do Brasil porque ele conseguiu montar um esquema muito competente ali com Alisson, Pablo Maia, Nestor e Rato. Nestor, E Nestor Lucas. e Lucas. Nestor e Lucas, eu vou colocar assim, um rato avançado, digamos Sim. assim, um rato de Não, é que o ponta Rato não era direita. avançado porque ele cobria muito o Rafinha. Ele Cobria fazia o muito. corredor todo. A verdade é que o Dorival foi muito esperto, mas a impressão que dá é que não pode jogar meio no São Paulo. E isso vem lá atrás com o Rogério Ceni. Isso vem lá atrás com o Rogério Ceni, lá com o Benítez. Primeiro, não podia usar o Benítez e as partidas que o Benítez entrou, ele foi bem. Com o Crespo, o Benítez, ele foi substituído. Tudo bem que o Crespo não estava nesse jogo, mas o Benítez foi substituído contra o Corinthians no primeiro tempo. Uma substituição assim, uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Então parece que é proibido no São Paulo ter meia. Então isso vem de lá de trás com o Benítez, aí depois teve o Patrick, Nicão, e agora com o Rames, É, que não. quando fala, Mas só fazer uma ressalva na sua fala. Quando fala em ter meia, não é que não pode ter o meia, é que o meia ele tem que prioritariamente correr e não pensar. No São Paulo, o cara pode jogar pelo meio, mas ele tem que correr que exatamente. nem um maluco. Ele não pode ser Exata, criativo e um pouco mais de cadência, né? Tipo Paulo mas eu vou, Ganso, tipo. eu vou chegar nisso, porque e isso é muito preocupante, porque o São Paulo está perdendo. O Sim. futebol não está dando certo. E aí vem falar, mas é futebol moderno, ali você precisa de intensidade, de carga. Não é bem por aí. Por exemplo, o Garro é um cara que está jogando muito, ele é intenso e tal, mas ele é um jogador que o Rames poderia fazer mais ou menos o que o Garro faz, e para mim até que melhor, tá? Não dá nem para comparar um com o outro. Eu não tô comparando o Rames É, Rodrigues com o o Garro. Garra é muito mais rápido e forte, né? O Rames é Mas mais. a questão, o cerne da questão, Juba, é que os adversários estão jogando dessa forma. Garro no Corinthians, o Rogério não utilizava no São Paulo, mas o Everton Ribeiro ele usa como meia. O Meia. Everton Ribeiro, no Bahia, não joga da forma como ele jogava no Flamengo. O Everton Não. Ribeiro no Flamengo jogava tipo o Rato joga no São Paulo. No Muitas vezes de Bahia, ponta direita, muitas. no Bahia, ele joga como um meia centralizado. Agora, esse Almada no Botafogo é um meia. E o São Ganso, jogadores. atual campeão da Libertadores com o Ganso no Fluminense. Fluminense, o Arrascaeta no Flamengo já está jogando melhor que o Nico. De novo, quando o Nico chegou, o Nico estava destruindo. Hoje, o Arrascaeta já de novo já é o melhor do Flamengo, na minha opinião. Ah, ele é E muito são, joga artilheiro, né? É difícil, esse cara é e muito são bom. jogadores que jogam ali tipo de um camisa 10 antigo. Então, estão fazendo. Por que no São Paulo não está fazendo? Nós estamos fazendo uma coisa na contramão. Está colocando, adaptou um atacante, né, um jogador que começou na carreira de centroavante, aí vira segundo atacante e joga para meia. E tá claro que não tá funcionando. São Paulo precisa repensar isso. O O próprio Zubeldia precisa. Palmeiras. O próprio Palmeiras que você falou de caras que são muito extra classe, são muito bons, né? Arrascaeta, você falou de alguns Mas caras estão aí, jogando em esse todos os Almada. times. Não, mas são muito bons. Agora, quando você pensa no Palmeiras com o Rafael Veiga, ele não é tão bom assim e ele é muito, muito campeão no Palmeiras, jogando como meia lá. Exatamente. E pode ver, o Rafael Veiga é um exemplo muito legal isso que você está falando. Para mim, o Rafael Veiga não é talvez não seja do nível desses caras. E Não o é, não é. Abel e o Abel não tira o Rafael Veiga de jeito nenhum, porque depende do Rafael Veiga. Tem muitos jogos que o Rafael Veiga não tá fazendo nada e aí bate um pênalti, ele faz uma jogada decisiva, ele faz um gol e é um cara que joga também ali como se fosse um meia, como se fosse Sim, um meia. sim. Ele tá na figura de um meia, ele não é nem um volante, ele não é nem um atacante, ele tá realmente na figura do meia. Agora, o São Paulo não usar isso é aquilo que a gente fala, né, Juba? Vai precisar mais o quê? Vai precisar perder mais o quê para mudar essas convicções? Sim. Olha só, galera, é o seguinte, tem um rapaz na base do São Paulo que subiu agora juntinho com o William Gomes, que o Dorival que puxou ele da equipe de base, chamado Henrique Carmo. Ele é um ponta extremamente habilidoso,
Ele é do nível do William Gomes. Nós não estamos vendo ainda porque o São Paulo está um pouco preocupado de colocar ele em campo, porque tem que renovar o contrato com ele antes. Ele está para fazer 18 anos agora, ele é muito bom de bola, ele sempre tivemos as notícias de que o Bayern de Munique tinha interesse nele, Henrique Carmo. A multa dele tá rolando na casa ali de 300 e poucos milhões, só que o contrato dele acaba no final de 2025. Ou seja, nós estamos há 9 meses dele poder assinar um pré-contrato com qualquer um e sair de graça no final do ano que vem. Então o São Paulo está segurando as 7 chaves e tentando já uma renovação, correndo contra o relógio. O William Gomes, a multa dele foi para 700 e poucos milhões e o Henrique Carmo, o São Paulo quer renovar, colocar na casa disso aí também. Times que apareceram foram PSV, e também o Everton, o PSV da Holanda, o Everton da Inglaterra. O PSV, inclusive, é um time que é tipo meio que igual a Ajax. É um time que ele não é primeira prateleira da Europa, até o Porto já foi primeira prateleira, não é mais, levam os meninos para lá e não estão preocupados muito com o campeonato regional deles. Eles querem realmente vender para Real Madrid, para Barcelona. E times como Real Madrid, Barcelona, Bayern preferem comprar caras assim de times menores da Europa do que aqui do Brasil, porque lá eles já tiveram uma rodagem de Europa. Então agora que apareceu o PSV e também o Everton na fita, é diferente do Bayern de Munique. O Bayern pode levar do PSV e do Everton. Então fica realmente muito presente na nossa vida, na nossa realidade, o Henrique Carmo saindo do São Paulo. E é um São Paulo que tem convivido na última semana, nas últimas 2, com uma questão enorme de dívida. Né? Porque o que aconteceu? O São Paulo ele perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, mas ele tinha uma decisão com o Botafogo de Libertadores que poderia salvar até aquela derrota para o Atlético Mineiro. Claro que poderia. Então o que a mídia tradicional faz? É uma artimanha mais velha do que andar para frente. Ela chega e faz assim, ó. Vamos pegar a dívida do São Paulo que está rolando desde a época do Juvenal Juvencio. A dívida aumenta, abaixa, mas é desde o Juvenal que tem a dívida. Depois do Juvenal tivemos Carlos Miguel Aidar, tivemos o Leco, temos agora o Júlio Casares, e aí os caras, na hora de uma decisão de Libertadores, eles aparecem com uma notícia de dívida enorme. São Paulo não vai conseguir, a dívida... E vai ter outra, viu? Vai ter outra porque nós vamos enfrentar o Corinthians. Então, no sábado, pode esperar alguma coisa, alguma briga interna dentro do São Paulo. Né? Hã? Vai aparecer uma bomba, né? Alguma coisa para desestruturar contra o Clássico. Isso para desestruturar contra o Clássico, contra o Corinthians, porque isso é clássico já no futebol aqui isso paulista, assim. Isso é um jeitinho de fazer para deixar realmente desviar o foco e desestruturar o São Paulo de dentro para fora. É uma implosão que eles tentam fazer, né? E aí me pega muito, porque quando a gente fala de William Gomes e Henrique Carmo, eu vejo que nós temos Eric e Ferreirinha, por exemplo, que são caras que já são nossos e que são caras que não têm esse devido valor de mercado. O William Gomes vale muito mais, não importa se ele joga mais que o Ferreirinha ou não. Ele vale muito mais no mercado pela idade dele. Então, um São Paulo que realmente convive com dívidas, realmente tem dificuldades, pensar em vender esses meninos eu acho que é sensacional. Eu sei que é uma perda técnica, o cara pode ser o próximo David Neres, o próximo Luiz Araújo, o próximo Kaká, pode. Mas se o São Paulo tiver vendido 2 caras aí por 300 milhões, por exemplo, cada um por 300, São Paulo quita a dívida praticamente. Né? E dívida não é inadimplência, ele quitaria a dívida. Então fica muito top de pensar sim. O São Paulo ele deixou muito a deriva a equipe de base recentemente, está tentando uma reformulação agora. Então, vendo aí caras como o William Gomes com um contratinho renovado para pisar no campo e o São Paulo tentando com o Henrique Carmo, eu acho que fica muito top e é uma maneira correta de tirar as dívidas. Eu estou falando isso aqui, São Paulinos, porque é o seguinte, nós vivemos diante desse tipo de notícia que o São Paulo está acabado, que o São Paulo vai entrar na insolvência, vai ter que virar SAF ou fechar as portas e tal. E o São Paulo não é um time com essa realidade. O Flamengo, por exemplo, ele não fechou as portas e não virou SAF, e ele teve dívidas muito maiores do que a do São Paulo. O Corinthians, ele tem uma dívida que dá quase 3 vezes a do São Paulo, ou mais, e ele não teve que fechar as portas ou virar SAF ainda, e coloca times competitivos em campo, como ele está fazendo. Ele está classificado na Copa do Brasil Sul-Americana. Nós já perdemos tudo. Então, se pensar que o Flamengo conseguiu dar a volta por cima, vendendo seus jogadores da base,
acabando com a gastança burra e desenfreada, o São Paulo tem que levar para esse lado sim. Virar SAF é uma boa. Eu vi muita gente falando no meu último vídeo sobre virar SAF. E eu discordo, cara, que virar SAF seja o caminho. Você tem dois tipos de virar SAF. Ou você pode pegar uma 777 igual o Vasco aí, que você quebra o pau ali e não resolve nada. Mas no Juba, o São Paulo vai levar, Juba. A diretoria se planeja para isso. Para virar SAF? Não. Para vender os jogadores da base. É, não sei, cara. Chega com um técnico qualquer e fala assim: não venda fulano. A diretoria acata. Ou então, o que me pega mais não é nem. Ó, eu achei correto o que o Júlio Casares fez quando o Dorival pediu para não vender ninguém para ganhar naquela Copa do Brasil. Tinha um projeto, tinha um técnico, tinha uma lógica. E aí depois foi vender o Beraldo, não no meio do ano. Agora, o que tá me pegando, te digo, é quando chega um cara para levar o Beraldo, que é da seleção brasileira, e esse cara que veio buscar é o PSG. Paris Saint-Germain, o time que comprou Neymar e Messi e Mbappé, montaram um ataque recentemente com Neymar, Messi e Mbappé. É o melhor do Brasil dos últimos anos, é o Messi que disputou a Copa do Mundo e ganhou contra o Mbappé, que os dois fizeram chover. Com certeza, 3 dos melhores 3 do mundo estavam ali naquele jogo, sabe? Naquele jogo e mais no PSG no ataque. E aí, os caras vêm buscar o Beraldo, pagam 20 milhões e tá bom. Quando vão buscar um Zé qualquer aí do Flamengo e do Corinthians, estão pagando mais que isso, cara. Mas o Casares, isso tem que falar. O Casares está ao máximo tentando ajustar os contratos. O Beraldo, vamos entender que era da leva do Marquinhos, Neverton, um pouquinho mais. Você bota fé mesmo que o Belmonte lá, ele tá ajustando os contratos. Se eu te passar uma lista de que nós perdemos de graça aí, deixa quieto, né? Então, o Neverton, Marquinhos, os que incomodaram recentemente. Neverton, Marquinhos, o Beraldo, Militão, um pouquinho mais para trás. Jogadores que a gente tinha certeza que o São Paulo faria grandes vendas. Zagueiro Luizão, Vitinho, tem um monte. Aparentemente, com William Gomes, Rian Francisco, Henrique Carmo, será diferente. Aparentemente. É o que está acontecendo. O São Paulo vai conseguir resolver? O recado que fica para o São Paulo e para o torcedor São Paulino, primeiro para o São Paulo, resolva a casa. Vendendo 2, 3 vendas boas. Não adianta chegar 20 milhões de euros aí no Rian Francisco e vender. Aí não é venda boa, é uma venda comum. Eu sei que são 100 milhões e que precisa, mas para um nível isso, aí você vende o Thales Vander. Mas aí eu acho que é o William Gomes. Nós estamos esperando o Casares, a gente precisa que isso aconteça, de uma venda de 350 milhões de reais pelo William Gomes, por exemplo. Nós temos aí 3 caras. Nós temos 3 caras que são fortuna e mais 2 que vão render uma baita grana para o São Paulo. É o Riquelme da base, lateral esquerdo, e o Felisberto da base, lateral direito, o Igor Felisberto, lateral direito. Esses 2 podem render igual o Beraldo. Eles podem e devem render igual o Beraldo, na casa dos 100 milhões mesmo. Agora, quando fala de Rian Francisco, de William Gomes e também do Henrique Carmo, eles não são normais, eles são atacantes. Atacante tem um valor de mercado muito maior. O Rian é o faro do gol, é gol o tempo inteiro. O William Gomes e o Henrique Carmo, extrema velocidade e habilidade de caras que correm pelas pontas, que são as posições hoje mais valorizadas do mundo. Vide Mbappé, Vinícius Júnior, Rafinha do Barcelona, são as posições mais valorizadas do mundo, esses meninos da ponta esquerda e ponta direita. Então o São Paulo tem joias raras na mão e pode sim finalizar de uma vez por todas essa penumbra que entrou e não consegue sair. Mas assim, não conseguir sair também se deve muito ao fato da grana que torra com caras como o Galopo, como o Michel Araújo, caras como o André Silva. Maravilhoso, adoro, quero ver titular do São Paulo. Não pode custar 20 milhões para ficar no banco, isso eu discordo. Custou mais que o Caleri para ficar no banco, sabe? Então tem coisa que o São Paulo precisa ajustar imediatamente. É ou não é? Te digo alguma coisa a acrescentar ou posso... Não, é isso aí, Juba. É isso aí. Meus amigos, espero que vocês estejam gostando desse formato de programinha aqui de São Paulo. Se estiver, fale comigo o que você está achando desse formato de programa. Todos os dias vai ter vídeo, inclusive mais cedo. Fechou? Temos um encontro aqui. Encontro com Fátima... Não é ela. Encontro com o Juba e Tidico de manhã. Então tamo junto. Obrigado por todo mundo aí que está junto no canal. Fechou? Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Valeu, gente.